Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente tem que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ó mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, invertida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que deles não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, invertida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor é lindo, maravilhoso, cheiroso e tem vitória para cada um de nós, queridos. Nosso Deus é bom. Ei, você parou não, Papai do Céu te trouxe até esse vídeo, porque ele tem uma palavra quentinha do alto para o seu coração. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você vai parar para ver esse vídeo, mas o Senhor Jesus, ele é bom, e gratidão total a cada um de vocês que assiste, que comenta, que deixa aí o like do amor, que compartilha esse vídeo, né? Aproveita, deixa aí já o seu like, como é que diz? Ativa esse sininho aí, né? Para que o YouTube saiba que não é robô, né? Que às vezes ele não manda as notificações para as pessoas e aí ele pensa que o vídeo é falso e que não é original. Por isso eu peço a vocês, né, encarecidamente, né, por favorzinho, né, deixa aí o like do amor e também ativa esse sininho aí, se inscreve no canal, porque a vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus, né? Por isso, queridos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É certo que prova virão, né?
invertida do vil tentador, mas o Senhor Jesus, ele está na prova conosco, ele está na luta conosco, ele está nesse deserto conosco. Nosso Deus, ele não falha, ele não nos abandona, ele não deixa os teus filhos de canto, não. Ele está sempre, ele está com você aí, passando essa prova de enfermidade, ele está com você passando essa prova financeira, ele está com você passando essa prova aí no casamento, ele está com você passando essa prova aí com teus filhos. Ei, o Senhor Jesus, ele está com você. Onde você estiver, se você tem clamado por ele, se você tem entregado as suas queixas para ele, ele está com você, querido. Ele não te abandonou. Ele é fiel para cumprir tudo quanto ele tem prometido para ti. Só depende de você crer que na hora certa vai chegar até você. O nosso Deus, ele é bom, ele é maravilhoso, né? E aqui está, né, os nomes das pessoas, né, que comentou aí no caderno, né? Eu sou grata a vocês, né? Porque o nosso Deus, ele é bom. Aí vocês vão comentando, eu vou colocando no caderno da oração, né? Josué 1:9. O Senhor Jesus, ele é contigo por onde quer que andares. Gente do céu, se o celular parar, é porque ele, de repente, ele para. Tem vídeo aí que tá cortado, mas não é eu que desligo, é ele que para. Mas vocês entenderam que vocês são inteligentes. Aqui foi uma irmã que comentou, Tatiana Giannini, acho que é, né? Giannini, que o Senhor Jesus te abençoe, irmã Tatiane, né? Grandemente nessa terra. Todos vocês comentam, que compartilha, que deixa o like do amor, que deixa aí, né? Que compartilha esse vídeo. Nosso Deus, ele é bom, que para escutar a pequena do Senhor Jesus, né? A irmã Sueli, né? Aqui também tem a irmã Vera Louvera, que o Senhor Jesus abençoe. Eu não sei se já esses nomes já estão aqui no caderno, porque é muito nome, gente. Aí às vezes eu não dá para ver direito assim, porque eu vou escrevendo e vai chegando mais nomes, né? E a irmã Vera Lúcia, que o Senhor Jesus abençoe, né? A irmã Vera, a irmã Tatiana Giannini, a irmã Vera Louvera, a irmã Vera Lúcias Beg, né? Que o Senhor Jesus continue abençoando grandemente, que o Senhor Jesus também abençoe grandemente a irmã Rosiana da Paixão, né? Grandemente a irmã Nina Correia, do Rio Grande do Norte, né? A irmã também de ontem, que é do Rio Grande do Sul, ai meu Deus, é a irmãzinha, a irmã do Rio Grande do Sul é a irmã Jovelina Freitas, do Rio Grande do Sul, que o Senhor Jesus continue abençoando, a irmã do Paraguai, vocês do quatro cantos desse mundo, que assiste nesses vídeos, que o Senhor Jesus abençoe grandemente, irmã da Bahia, irmã do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Iraque, tem vários, né, dos Estados Unidos, né, que o Senhor Jesus abençoe cada irmã, cada irmão, né, que assiste, que coopera, que me ajuda, né, assistindo os vídeos. O nosso Deus, ele não falha, queridos, ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo, de ontem, hoje e será eternamente. Você que parou aí, né? Você que tem andado, né? Desanimado, desanimada. Você que às vezes já pensou até em parar, porque a luta está tão travada. Você já pensou até em desistir, em jogar tudo para o alto, mas não joga não. Não desista não, porque tem alguém que está cuidando de você. Tem alguém que está vendo o que você tem passado. Tem alguém que está, contigo 24 horas. E na hora certa, esse alguém vai te dar vitória, porque esse alguém é o Senhor Jesus. Ele é o nosso Rei da Glória. Esse aí não falha. E tu tá pensando que ele vai falhar na sua hora? Não vai não. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aos Hebreus, o 11 fala, né? Vamos ler. Se você tem uma Bíblia e quiser pegar, você me acompanha aí. A natureza da fé. Os exemplos da fé tirados do Velho Testamento, né? Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os muros, pela
os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que a aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Né, querido? Aqui fala, né, que pela fé o mundo foi fundado, né? Aqui fala os mundos foi fundado, né? Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, os nossos irmãos lá atrás alcançou muitos testemunhos, né? E hoje não é diferente. É pela fé que a gente alcança a vitória, é pela fé, queridos, porque sem fé não adianta nada, né? Pela fé entendemos que os muros, pela fé de Deus, foram criados de maneira que o mundo, de que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Abel, pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, né, queridos? Porque que Caim tirou a vida do irmão por, como é que diz? Por inveja, né? E ali Abel ficou o testemunho dele, né? Porque Abel não servia ao Senhor pelo que o Senhor é, não. Pelo que o Senhor tem para dar a ele. Abel servia pelo que ele é. Mas Caim, com a inveja, né, acabou, né? Mas ficou o exemplo, né? Porque Abel, ele colhia o fruto melhor para o Senhor Jesus, né? E o Abel colhia o melhor para o Senhor Jesus, mas o Caim não. O Caim queria dar os frutos ruins, né? E por isso ele fez aquela atrocidade, né, queridos? Do Deus testemunho, aí era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala pela obra de Abel, né? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladará, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus, né, queridos? O nosso Deus, ele é fiel. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né, queridos? A gente tem que ter fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Tem gente que não acredita que o Senhor Jesus existe, né? Tem gente que acha que foi nascido do macaco, que é obra-acaso, não acredita. Então, esse aí não tem fé em nada, porque se tem fé nos animais, no macaco, mas em Deus ele não tem, né? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não via, temeu para a salvação da sua família, preparando a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé, né, queridos? Pela fé, Noé construiu a arca, né? O Senhor, ele ouviu a voz do Senhor Jesus e construiu a arca, né? Enquanto muitos diziam que ele estava doido, que ele estava caduco, que ele já estava velho demais, ele não ouviu a voz do inimigo. Ele construiu a arca assim como o Senhor ordenou a ele. E ele levou, queridos, 100 anos esperando
o dilúvio cair, a primeira chuva cair. Por quê? Porque ele teve fé, ele obedeceu e teve fé. Mas muitos não querem ter fé, né, queridos? A fé está lá embaixo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Oh, meu Deus, pensei que o celular tinha parado. Obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Queridos, isso é fé, né? Quando o Senhor Jesus falou para Abraão sair da sua cidade, da sua parentela, né? E ir para aquele lugar que ele nem sabia onde ele iria. Isso é fé. Isto é fé. Pela fé, habitou na terra das promessas, como em terra alheia, morando em cabanas Isaac, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé, ele foi morar em cabanas e Abraão era rico. E ele deixou lá e foi morar como o Senhor quis. Mas só que lá na frente o Senhor Jesus multiplicou, né, Abraão. Abençoou mais ainda. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Né, queridos? Pela fé, o Senhor Jesus deu a Sara o filho dela, né, que tanto ela queria. Mas só que ali o tempo passou, os anos passou, as pessoas começaram a passar na cara dela, né? Você não disse que ia ter um filho? Você não disse que tem promessa? Mas o Senhor Jesus, querido, quando ele fala, ele cumpre. Quando ele fala, ele cumpre. E ali ele tinha prometido, feito promessas a Abraão. Mas ali Sara não acreditava mais. Devido às pessoas ficar apertando a mente dela, ela não acreditava mais que ela passou na frente do Senhor Jesus, né? E ajeitou Agar para ser mãe de Ismael, né? E ali os anjos foi até a casa, até a cabana deles, né? Até a cabana deles e falou que durante um ano Sara iria abraçar o filho. E ela riu, né, queridos? Ela riu, ela não acreditou. E ali o nome dele foi o que? Significado de riso, né? Porque ela riu, porque ela não cria mais que iria dar luz na idade que ela se encontrava, né? Pelo que também de um e esse, de um a esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como areia numerável que está na praia do mar. Né? A descendência de Abraão, né? Que se cumpriu pela promessa que o Senhor Jesus tinha feito, né, queridos? Todos estes morreram na fé. Todos esses morreram na fé. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. O nosso Deus, ele é fiel, ele é maravilhoso. Então, queridos, tem que crer e ter fé. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-se, as abraçaram, as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, né? Os que não creram, os que não tiveram fé, morreram sem a promessa. Porque os que isto dizem claramente mostra que buscar uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora deseja uma melhor,
isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles e chama seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, assim aquele que recebera a promessa ofereceu seu unigênito. Queridos, quem ia fazer esse sacrifício que o Senhor Jesus pediu para que Abraão fizesse? Ofereceu o seu filho como sacrifício. O filho que tanto ele almejou, que tanto ele desejou, né? Porque ele já tinha Ismael, mas não era com a mulher que ele amava, né? Ismael, ele já tinha Ismael, mas foi com a escrava, né? Por apressamento da Sara, porque Sara não acreditava mais, né? Que iria dar luz e quis deixar um herdeiro arranjado por ela, né? Quis passar na frente de Deus. Quantas pessoas quer dar um jeitinho, né? Quer passar na frente de Deus e aí quebra a cara. Aí quebra a cara, porque paga o preço, vem as consequências, né? Porque se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se você tem promessa de Deus, só é você crer que vai acontecer. Na hora certa, queridos, vai acontecer. E ali Ele levou o filho ao sacrifício. Mas Ele tinha tanta fé, Ele obedecia tanto o Senhor Jesus, que Ele preferia fazer aquele sacrifício do que desobedecer o Rei dos Reis. Mas ali o Senhor Jesus, Ele provou Ele, né? Ele provou Ele, porque ninguém aqui na terra, queridos, tem estrutura para passar o que Abraão passou, né? Ninguém. Não adianta ninguém dizer que tem, porque não tem, queridos. E pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar, porque o nosso Deus, ele é fiel, queridos. Até os mortos ele ressuscita quando ele quer. Quando ele quer, ainda se ele estiver plano, ainda que esteja morto, viverá. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Pela fé, Isaque obedeceu Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. As coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temiam o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Né, querido? Tudo isso pela fé, né? Pela fé, a mãe de Moisés, né, recusou entregar o filho dela, né, para a morte, né, que estava matando todas as crianças, né? E ali ela pegou, o Senhor Jesus deu sabedoria e ela pegou e colocou Moisés dentro de um cesto, né? Muita fé, querido, isso é muita fé. Colocar dentro de um cesto e ali arrodeou aquele cestinho, arrumou direitinho e colocou naquela lagoa, naquele mar, aquele rio. E ali aquele cesto foi parar bem a filha de Faraó pegou e criou, né? Mas quando ele cresceu, ele não quis, ele quis a origem dele, né? O Senhor Jesus, ele é bom, ele protegeu. Então creia, tenha fé, creia que o Senhor Jesus existe e que é galardoador dos que o busca. O Senhor Jesus, ele o busca. Pela fé, você vai alcançar a sua vitória.
Pela fé você vai ficar curado da sua enfermidade. Pela fé você vai alcançar os seus objetivos. Pela fé você vai tomar posse da tua promessa. Pela fé, Deus vai te abençoar grandemente nessa terra. Então creia, confia, porque eu tenho fé, para que na hora certa se cumpra o que o Senhor Jesus tem me prometido e tem lhe prometido, porque Ele é fiel para cumprir. Então fica na paz do Senhor Jesus, que Ele te abençoe e te guarde. Muito obrigada a cada um de vocês, gratidão total. E não se esquece de deixar o like do amor, de ativar esse sininho, de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, que aí o seu nome vem para o caderno da oração. Que Deus te abençoe e possa alcançar cada um de vocês, aonde quer que você esteja, vocês que se encontram enfermo, vocês que se encontram em um hospital, vocês que se encontram enfermo mais em casa, vocês que vai passar por cirurgias, que o Senhor Jesus possa alcançar vocês, né? Possa alcançar também aqueles que estão na rua, na sarjeta, que Ele possa alcançar aqueles que estão atrás de uma grade, meu Pai, que Ele possa alcançar e dar, com libertação, salvação, livramento, que Ele possa alcançar as meretrizes, que Ele possa alcançar cada um de vocês com libertação, salvação, providência, agir, porque Ele é bom e Ele é fiel. Então creia, não perca a sua fé. Continua firme, continua acreditando, porque a sua vitória na hora certa vai chegar. Jesus abençoe e te guarde. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.